um dispositivo muito utilizado em neurocirurgia pediátrica em muitas ocasiões. Muitas crianças e suas famílias precisam enfrentar alguns dias utilizando uma derivação ventricular externa. E com isso, muitos pediatras, intensivistas, profissionais de enfermagem, profissionais de reabilitação também precisam saber como manejar esse equipamento para que não haja nenhum risco à segurança da saúde da criança no hospital enquanto ela está usando. E é isso que nós vamos discutir agora em Conexão Neural. A DVE, derivação ventricular externa, é utilizada em muitos casos de crianças com hidrocefalia, sempre no ambiente hospitalar. Vamos lembrar a definição de hidrocefalia: o acúmulo de líquor, o líquido cerebral, nos ventrículos cerebrais, causando em algum momento pressão alta dentro da cabeça, hipertensão intracraniana. A DVE é um tratamento transitório, temporário para a hidrocefalia, porque o tratamento definitivo é a DVP, derivação ventrículo-peritoneal, nós já temos episódio aqui no canal sobre isso, ou o tratamento endoscópico, a terceira ventriculostomia endoscópica. Existem também opções de derivação desses ventrículos para outros locais do corpo, como o espaço pleural, o átrio cardíaco, mas o mais usado é a DVP. O importante é que a gente entenda que a DVE não é uma opção a DVP. Muitas vezes eu já escutei essa pergunta. O tratamento melhor para a hidrocefalia é a DVP ou a DVE? Essa pergunta não tem cabimento, não faz muito sentido. Por quê? Porque a DVE é sempre transitória. Uma criança não pode ir para casa com uma bolsa de derivação ventricular externa. Existem outros dispositivos com os quais uma criança pode estar em casa. Uma bolsa de colostomia, uma sonda vesical de demora, mas uma DVE, não. Sempre em ambiente hospitalar. E quando é então que eu a utilizo? Quando eu tenho a criança com hidrocefalia pelas mais variadas causas, devido à mielomeningocele, devido à hemorragia intraventricular cerebral, devido a um tumor cerebral obstruindo o fluxo do líquor. Quando eu tenho a criança com hidrocefalia e não posso, pelo menos por enquanto, fazer o tratamento definitivo com a DVP ou com a endoscopia. Entra então essa medida temporária, transitória, que aliás deve durar o mínimo possível, que é a DVE. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistem aqui no canal, profissionais de enfermagem, profissionais de reabilitação, pediatras, intensivistas, já tiveram dúvidas no manejo, no manuseio da DVE. E realmente, se ela não for adequadamente manuseada, ela pode trazer alguns riscos para o tratamento da criança. Então nós vamos discutir agora algumas recomendações. Eu vou fazer 10 recomendações, quem quiser pode chamar de os 10 mandamentos da DVE. Só para a gente entender do que a gente está falando, essa bolsa composta de um catéter ventricular, que vai lá no local onde se situa o líquido cerebral, e vem para uma bolsa coletora. Essa bolsa coletora vai ficar drenando o líquido, dando vazão ao líquido que sai sob pressão de dentro do crânio. Naqueles dias em que eu tenho uma hidrocefalia, ainda não posso colocar uma DVP, por exemplo, ou fazer um tratamento endoscópico. Então vamos para essas 10 dicas fundamentais que vão facilitar muito o seu cuidado com a DVE do seu paciente. A primeira recomendação que eu faço, importantíssima, manipular o sistema com todos os cuidados de higiene, com asepsia. Porque a bolsa de DVE ela representa uma comunicação do interior do crânio com o meio externo.
Portanto, ela pode sim aumentar o risco de infecções, de ventriculites, a infecção dentro do ventrículo. Isso é grave, isso pode prolongar a internação da criança, trazer riscos para o desenvolvimento do seu sistema nervoso. Então, sempre que eu manipular qualquer parte do sistema da DVE, eu preciso ter cuidados de asepsia. Então, sempre calçar luvas, estar de gorro e máscara. Se for fazer uma coleta do líquor de algum ponto do sistema para análise laboratorial, por exemplo, utilizar a técnica asséptica. Então, com isso, a gente diminui o risco de infecção e favorece a segurança da criança durante o tratamento. Segunda recomendação para o cuidado com a DVE: conhecer o modelo de DVE disponível no seu hospital. Muitas vezes eu tenho uma DVE que tem um copinho coletor, uma bureta. Às vezes eu tenho uma DVE que é somente a bolsa coletora. Então eu preciso saber como funciona aquele modelo. Eu tenho, por exemplo, modelos que têm um filtro antibacteriano que precisa estar aberto para que haja o fluxo correto. E muitas vezes os profissionais se perguntam: esse dispositivo aqui ele tem que estar aberto, tem que estar fechado para que ocorra a drenagem? Então, conhecer qual é o modelo disponível no seu hospital. Muitas vezes existe a dificuldade da alternância dos modelos. Às vezes, no sistema público do nosso país, as licitações vão mudando e o fornecedor muda da DVE, e aí o modelo também se altera. Eu preciso me adaptar. O que é que eu não posso fazer? Ficar com dúvida e não perguntar. Perguntar, sim, ao neurocirurgião responsável pelo caso, como é que funciona aquela bolsa. Se não houver respostas adequadas, solicitar: eu quero ser treinado, eu quero ser treinada nessa DVE porque eu zelo pela segurança, pela saúde do meu paciente. Terceira recomendação: usar um curativo adequado. O catéter proximal, como a gente chama aquele que sai do crânio, ele não pode estar em contato ali com um meio externo imediato circundando a criança, sujeito a que as pessoas peguem, até que os familiares da criança encostem ali, justamente para preservar tanto contra infecções quanto contra o risco de arrancar esse catéter tracionando. Então, é obrigatório que haja um curativo adequado na cabeça da criança. Eu gosto muito do curativo com gaze, atadura, faixa crepe e esparadrapo ou qualquer adesivo somente na atadura. Isso traz mais conforto para a criança, porque na hora de tirar não vai incomodá-la. Mas é preciso sim haver esse curativo. Quarta recomendação é importantíssima para que a equipe possa ir tomando decisões quanto ao tratamento da criança. Eu preciso anotar o débito, anotar quanto foi drenado periodicamente e sinalizar se houve oscilações consideráveis, grandes, nesse débito, nessa drenagem, ou interrupções. E aí cada hospital, cada instituição vai ter o seu protocolo. O que é que eu recomendo, o que é que eu gosto? Que a cada 6 horas seja anotado o débito. Por quê? 6 horas é um tempo suficiente para que você perceba se houve uma drenagem muito grande ou se foi interrompida a drenagem, e ainda há tempo para que se tomem atitudes de modo que o paciente não entre numa hipertensão intracraniana perigosa, com risco clínico. E aí, quando a gente tem aquele modelo de DVE com um copinho, com a bureta, eu recomendo que a cada 6 horas, para tornar a situação mais sistemática, mais automática e menos sujeita a erro, que a cada 6 horas o copinho seja esvaziado para a bolsa e o volume seja anotado. E se houver, por exemplo, uma ausência de drenagem nessas últimas 6 horas, que seja sinalizado ao médico responsável, ao neurocirurgião responsável, para que possa tomar as suas atitudes. Isso é a anotação periódica
Recomendo que seja feita assim a cada 6 horas, 4 vezes ao dia. Porém, o esvaziamento da bolsa coletora deve acontecer somente uma vez ao dia, uma vez a cada 24 horas. Por quê? Na verdade, será feita a abertura de um sistema que é fechado e que no interior dele, idealmente, deve haver uma condição estéril. Então há risco de contaminação. Não é bom ficar abrindo o sistema muitas vezes. Então o esvaziamento da bolsa a cada 24 horas. E novamente, para que se evitem erros, inclusive de registro de volume, o ideal é que seja feito todo dia no mesmo horário. A gente recomenda 6 horas da manhã, no fim do turno, para que a equipe que está entrando durante o dia possa tomar suas decisões com base no volume das últimas 24 horas. Então, se houver uma drenagem muito grande, é possível que a gente eleve a altura do copinho coletor para que a pressão de saída precise ser mais alta e assim haja uma drenagem menor. Ou se estiver drenando muito pouco, que a gente abaixe a altura do copinho coletor. Então, essas decisões são baseadas no tanto que foi drenado no último dia. Vamos para a 6ª recomendação, que tem tudo a ver com esse contexto. Posicionar a altura do copo coletor na pressão desejada. Você tem nos sistemas de DVE, na grande maioria deles, uma régua e o copinho que corre ao longo da altura dessa régua. Ele deve ser posicionado na altura que corresponde à pressão intracraniana desejada. E isso tem base no conhecidíssimo, no clássico princípio dos vasos comunicantes de Arquimedes, em que 2 sistemas que contêm líquido estarão na mesma pressão, na mesma altura, se eles tiverem uma comunicação. Quais são os 2 sistemas, no caso? O copo coletor e o sistema ventricular. Então, por exemplo, se eu quero ali uma pressão média que seja mantida no interior do crânio da criança de 15 centímetros de água, eu posiciono o meu copinho naquela altura e assim, a cada vez que a pressão intracraniana subir desse valor, vai haver a drenagem do líquido para o sistema de DVE. Esse ajuste é de responsabilidade do neurocirurgião que estiver cuidando da criança. Então é importantíssimo, você implantou uma DVE, depois você vai no leito da criança, seja na UTI, seja na enfermaria, para posicionar o copinho. Se o neurocirurgião não fez isso, deve ser alertado pela equipe para que assim proceda, para que todos estejam também sabendo qual é a altura correta do copo coletor. Ainda nesse sentido de regular a pressão, eu preciso obrigatoriamente nivelar a referência, dá para a gente falar aquela expressão, o zero da DVP, com o pavilhão auricular do paciente, da criança. Porque, veja, se eu tenho uma régua com medida que vai acabar correspondendo a um valor de pressão intracraniana, eu tenho que ter um ponto de referência. Porque se eu mudar a altura do sistema, essa medida não vai valer de nada, não será acurada. Então, sim, eu preciso ter uma referência nivelada com alguma parte anatômica da criança e essa parte é o pavilhão auricular. Quer dizer então que eu não posso mudar a inclinação do leito da criança, porque aí vai sair da altura nivelada com a referência da DVE? Posso sim. Devo, inclusive. No momento que a criança vai se alimentar, por exemplo, se estiver com nível de consciência suficiente. E o que é que eu faço então com o sistema? Mudo a altura do sistema também, desde que ele fique nivelado à sua referência, que vem marcada com a referência da criança, que é o pavilhão auricular. Essa mudança pode e deve ser feita e checada continuamente pelo pessoal, pela equipe de enfermagem. De modo que o copinho, a pressão desejada, é fixada pelo neurocirurgião e zelar pelo nivelamento adequado é
papel de toda a equipe, incluindo a equipe de enfermagem. Recomendação número 8, importantíssima: não tolerar vazamentos de líquor ou fístulas em nenhum ponto do sistema. Quais são os pontos em que há esse vazamento de maneira mais frequente? Na própria inserção do catéter na pele. Se você tem um pouco de líquor ali saindo, molhando o curativo, às vezes molhando até o lençol, o travesseiro da cama, isso não pode ser tolerado. Uma medida deve ser tomada. Porque essa saída do líquor, ela aumenta muito o risco de infecção. Além do que, perde-se o controle da medida do quanto que está saindo do líquido cerebral. Também pode haver algum problema mecânico em alguma das conexões do sistema. Isso também deve ser corrigido. Que medidas podem ser tomadas para corrigir uma fístula ou um vazamento de líquido? Você pode baixar a altura do copo coletor para diminuir a pressão e o líquido tomar um caminho preferencial para a bolsa em vez de vazar, em vez de sair. Em casos em que isso não for suficiente, é preciso fazer mesmo um reforço de sutura, de ponto, com fio mesmo naquela região para evitar que continue vazando. Curativos não costumam ser suficientes para conter vazamentos. Um curativo compressivo pode ser feito enquanto espera-se, por exemplo, o cirurgião para fazer a correção com reforço de sutura. Mas ele não costuma ser uma solução definitiva. O curativo passa a ser molhado com o vazamento. Vamos para a recomendação número 9, importantíssima: fechar o sistema em transportes ou procedimentos. Quando a gente transporta a criança para fazer um exame de tomografia, por exemplo, ou para o centro cirúrgico, eu devo fechar a drenagem, fechar o sistema, porque eu perco o controle do quanto que está drenando pela movimentação dela, pela mudança da altura em relação à bolsa coletora. Então, por medida de segurança, eu tenho que fechar a DVE em transportes ou em procedimentos no leito, em que você também perde um pouco o controle. Outra situação em que eu fecho a DVE é quando eu estou horas antes de tirar a DVE para colocar a DVP definitiva, para que o ventrículo tenha pressão adequada para que seja puncionado na DVP. Então eu fecho a DVE algumas horas antes também. Mas é importantíssimo: transporte, procedimento no leito, fechar a DVE para não haver drenagem excessiva. A nossa última recomendação, recomendação número 10, é estar sempre com a atenção, com a barra da segurança lá no alto, sinalizar disfunção, alteração do débito ou piora clínica. Ou seja, a DVE parou de drenar, eu preciso passar essa informação para toda a equipe para que uma atitude seja tomada. Ou se a criança teve sinais de hipertensão intracraniana, está mais sonolenta, mais irritada, vômitos, cefaleia, aqueles sinais que a gente já conhece de hipertensão intracraniana, isso precisa ser sinalizado. Eu sinceramente acho que o manejo da DVE não é tão complexo como a maioria das pessoas pensa. E eu espero que a gente tenha podido contribuir nessas recomendações para que você tenha muito mais tranquilidade ao lidar com a DVE do seu paciente, seja você pediatra, intensivista, profissional de enfermagem, de reabilitação, ou mesmo que você seja familiar, mãe, pai de uma criança que está passando alguns dias com esse dispositivo, está necessitando desse dispositivo, para que você saiba que ele não representa uma ameaça em si, ele é um tratamento, mas que é preciso ter cuidado. Os profissionais de saúde devem estar capacitados para lidar com a DVE. E é isso que a gente espera ter alcançado com a nossa conversa de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, nós vamos ter o maior prazer de interagir. É só entrar em contato conosco nos comentários desse vídeo ou por meio das nossas outras redes sociais. E eu já deixo o encontro marcado com vocês para a semana que vem,
para a gente discutir mais um tema de neurociência, de neurocirurgia pediátrica da nossa área da saúde, aqui no Conexão Neural.